Olá, meu nome é Natália de Paula e hoje eu vou apresentar o artigo Seleção de um Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada de Apoio Aproximado para o Corpo de Fuzileiros Navais, uma aplicação do método SAPEVO-M. Esse é um trabalho da disciplina de Tópicos Especiais em Pesquisa Operacional, que faz parte do programa de mestrado do Instituto Militar de Engenharia, ministrada pelo professor doutor Marcos dos Santos. Esse artigo ele foi publicado no Convibra, que é o Congresso Online de Gestão, Educação e Promoção da Saúde, pelos seguintes autores: Sérgio Mitiriro do Nascimento Maeda, Marcos Antônio Alves Rangel Júnior, Marcos dos Santos, Carlos Francisco Simões Gomes, Luiz Frederico Horácio de Souza de Barros Teixeira, Arthur Pinheiro de Araújo Costa, José Vitor de Pina Corriça e Igor Pinheiro de Araújo Costa. O presente artigo ele é dividido sobre a seguinte estrutura: introdução, o problema, alternativas de aeronaves, materiais e métodos, aplicação do método SAPEVO-M e a conclusão. Introdução. O Corpo de Fuzileiros Navais, conhecido sob a sigla de CFN, possui a capacidade de projetar força do mar para a terra e torna-se primordial para as autoridades de nível estratégico possuírem a maior quantidade possível de informações a respeito do inimigo. Nesse contexto, os sistemas de aeronaves remotamente pilotadas, conhecidos como SARP, poderiam ser empregados, antecedendo as tropas que executam o reconhecimento do terreno e fornecendo maiores informações sobre o inimigo, tais como localização de armas, quantitativo de veículos de combate, concentração de recursos humanos, entre outros, permitindo um ganho considerável no nível de segurança da operação. A elaboração e o sucesso de qualquer planejamento depende da qualidade, relevância, credibilidade, tempestividade e abrangência dos informes disponíveis, os quais, pela capacidade do SARP, que é de disponibilizar imagens em tempo real, vão ser muito bem empregados nessas atividades de reconhecimento, podendo ser aceitos como informação de grande relevância. Esses SARPs, eles são vetores aéreos não tripulados, utilizados em situações onde há elevado risco associado a perdas humanas e materiais. Ele é formado por três importantes elementos: o módulo de voo chamado de RPA, o módulo de controle em solo e o módulo de comando e controle. Na Marinha do Brasil, mais especificamente no Batalhão de Controle Aerostático e Defesa Antiaérea, do Corpo de Fuzileiros Navais, que é a unidade específica de reconhecimento, o SARP utilizado é o Horus FT-100. Esse sistema é composto por duas aeronaves, uma estação de solo, duas câmeras giroestabilizadas com sensores dual EO/R, suprimentos e treinamento para operadores. À luz da pesquisa operacional, esse artigo tem por finalidade selecionar o SARP mais adequado a ser empregado nas missões operativas do Corpo de Fuzileiros Navais, utilizando o método multicritério para SAPEVO-M. Por meio de entrevista com militares com larga experiência de voo e em missões reais a partir do nível supracitado, foram selecionados 3 modelos de SARP para avaliação, elencando as suas principais características operacionais. O problema. O Corpo de Fuzileiros Navais possui a capacidade de operar em qualquer ambiente. Consequentemente, seus meios devem ser capazes de operar de forma similar. Sendo assim, os SARP compatíveis a esse tipo de atividade devem ter inúmeras capacidades específicas que não são tão necessárias em outras organizações militares, devido principalmente ao ambiente operacional austero e à logística leve. A tabela 1 apresentada nesse slide apresenta as classificações dos SARP segundo o Exército Brasileiro. As categorias de 0 a 1, transportados em mochilas, preparados, operados e lançados por equipes de 1 a 2 homens. Os SARP de categoria 2 são operados regularmente a partir de uma ou mais viaturas, mesmo que decole a partir de pistas ou outros locais não preparados ou com pouca preparação. Requer uma equipe de até 5 homens para seu transporte, preparo e operação de lançamento. E os SARP de categoria 3 e superiores são operados a partir de aeródromos ou locais preparados, carecendo de transporte regular para fim de translado. Demandam uma equipe de mais de 5 homens para o transporte, preparação, operação, apoio de solo e suporte logístico.
Alternativas de aeronaves. A primeira opção é o FT-100, que é um Horus CAT. Essa é uma aeronave de fabricação nacional, produzida pela empresa Flight Technology System, FT Sistemas. Com propulsão elétrica, esse meio é extremamente silencioso, tornando-se bastante furtivo contra a percepção inimiga. A empresa atualmente já vendeu o sistema para o Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e para Moçambique. Este último com a intenção de fiscalizar a caça ilegal, especificamente para a extração de marfim. Como segunda opção, nós temos o Skylark Ilex. Segundo a Elbit Systems, o Skylark é uma aeronave que já foi vendida para mais de 30 países em todo o mundo, incluindo países signatários da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Com dezenas de milhares de surtidas, a aeronave prova um excelente histórico de segurança e confiabilidade. Equipamento elétrico e silencioso o torna excelente meio para a busca de reconhecimento. A terceira opção avaliada pelos especialistas e última é o Cancopter S-100, que é uma aeronave fabricada em Viena, que tem como principais características relacionadas para o emprego do Corpo de Fuzileiros Navais pouso e decolagem na vertical. Embora a aeronave tenha seu propulsor de combustão interno, a sua capacidade de carga, chamada de payload, a possibilita de permanecer a uma distância considerável do inimigo, sem a mesma ser percebida. Materiais e métodos. Para a viabilização do presente estudo, foi realizada uma pesquisa da literatura para a obtenção dos dados operativos de SARPs e suas aplicações às forças militares. Com os modelos definidos e as características selecionadas, e foi utilizada a ferramenta de auxílio multicritério de decisão, o SAPEVO-M, para realizar a avaliação das alternativas envolvidas. O método SAPEVO-M, ele consiste basicamente em dois processos. Um é a transformação ordinal da preferência entre critérios, expressada por um vetor representando os pesos dos critérios. E dois, a transformação ordinal da preferência entre alternativas dentro de um determinado conjunto de critérios. Ao serem empregadas as preferências para todos os critérios nesse segundo processo, é gerada uma matriz de avaliação. O método SAPEVO-M representa uma nova versão do método ordinal SAPEVO, que possibilitava a apresentação de apenas um decisor. Essa versão evoluída estende o método a múltiplos decisores, além de introduzir um processo de normalização das matrizes de avaliação. Esse método desdobra os problemas por meio de três etapas. A primeira etapa, ele transforma as preferências ordinais dos critérios em um vetor de pesos de critérios. Na segunda etapa, transforma as preferências ordinais alternativas para um dado conjunto de critérios de classificação em pesos parciais e de alternativas. E a terceira etapa, ele determina os pesos globais das alternativas. O método SAPEVO-M, ele pode ser utilizado para a resolução de problemas dos mais variados tipos, sendo assim, um método de grande utilidade voltado para a contribuição na tomada de decisão, tendo em vista que leva em consideração a avaliação de diversos critérios feitas por um múltiplo decisor. A aplicação do método. Para facilitar a utilização do método por pesquisadores, foi realizada a implementação computacional do método SAPEVO-M, que foi desenvolvido a partir de uma parceria entre o corpo técnico do Centro de Análise de Sistemas Navais, o CASNAV, um grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense e um grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, do IME. Foram convidados 3 oficiais do setor operativo do CFN, ambos com experiência na área de operação com aeronaves remotamente pilotadas de categoria 1. Eles foram denominados para esse estudo como Oficial CFN-1, Oficial CFN-2 e Oficial CFN-3. Eles avaliaram a importância de cada critério envolvido, bem como a sua relevância para esse processo decisório. Aqui na tabela 2, tem uma compilação de dados operativos das aeronaves analisadas.
e os critérios que foram envolvidos. A decolagem e o pouso têm o objetivo de minimizar a exposição contra a observação e fogos inimigos. O CFN ele preza para que a decolagem seja a mais protegida e sigilosa possível. Dessa forma, em grande parte do tempo, as tropas são posicionadas em locais cobertos e essas ações de proteção limitam consideravelmente a área de pouso e decolagem do SARP. A autonomia, que é o tempo que a aeronave é capaz em permanecer no ar. Em algumas missões, é necessário realizar varreduras na área delimitada e essa ação consome tempo considerável de voo para o cumprimento da missão. Sendo assim, torna-se crucial para a aeronave possuir uma máxima autonomia possível. O alcance, que é a distância máxima que uma aeronave é capaz de atingir a voltar e voltar para a área de pouso. A tripulação, que é a quantidade de militares engajados na operação do sistema, o espaço em embarcações de desembarque, viaturas blindadas e outros meios pertencentes ao CFN, geralmente são reduzidos, e isso complica a necessidade mínima de militares operadores do sistema escolhido para dar espaço à tropa e em contato direto com a força adversa. A mobilidade, que são os meios necessários para transportar a aeronave e acompanhar a tropa apoiada, e a manutenção, que é a carga logística para manter a aeronave em ponto de emprego. Devido à possibilidade da tropa ser empregada em um ambiente hostil, referente ao terreno, a possibilidade de danos na aeronave faz-se constante e presente. Dessa forma, as manutenções devem ser o mais simples possíveis, para que o militar possa executar em campo e com o mínimo de ferramentas específicas. Bom, agora com os decisores, critérios de comparação e alternativas definidos, foi possível inserir os dados no sistema computacional SAPEVO-Web. Na ferramenta computacional, primeiramente são inseridos os decisores, oficial CFN1, oficial CFN2 e oficial CFN3. Em seguida, são cadastradas alternativas dos SARP analisados, FT Senhorus CAT, Skylark ILEX e Concopter S100. Então, cadastra-se os critérios de comparação e são cadastradas também as alternativas dos SARP analisados. Faz-se avaliação paritária entre os critérios para cada um dos decisores, ou seja, cada decisor vai fazer a sua avaliação individual. Então, oficial CFN1, oficial CFN2 e depois vai ser colocada a opinião do oficial CFN3. Após a aplicação do método, obteve-se como resultado os pesos dos critérios e a classificação das alternativas. Então, pode-se observar que o Concopter S100 teve a melhor pontuação. Conclusão. O objetivo desse artigo ele foi atingido, com a obtenção do ranking das alternativas de aeronaves mais indicadas para serem empregadas nas ações do Corpo de Fuzileiros Navais. Analisando os resultados, observa-se que na avaliação dos decisores, os critérios de tripulação e decolagem foram os que mais obtiveram os maiores pesos, 2,9 e 2,34, respectivamente, seguidos pela mobilidade, manutenção e pouso. Evidencia-se que os critérios de alcance e autonomia possuem para os decisores uma menor importância, uma vez que obtiveram os menores pesos. A aplicação da ferramenta SAPEVO-Web se mostrou eficiente na análise proposta, levando em consideração a opinião de múltiplos decisores, tanto na obtenção dos pesos quanto na avaliação das alternativas. Conforme observado, a partir da avaliação dos decisores, o Concopter S100 foi o melhor colocado entre as três opções. Entretanto, não se verifica um distanciamento muito elevado entre uma alternativa e a que segue. Obrigada pela atenção e uma ótima noite.